Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Vamos que vamos falar já de Flamengo Nova Iguaçu, mas eu queria começar a resenha por um outro fato que a gente não pode fugir, que surgiu ontem. Vamos puxar assim que a gente não combinou nada antes, não tomou nada. Não sei. É o Botafogo campeão da taça. Não, também não. Tá com a mão na taça, é bicampeão. Temos que falar do menino Hendrick, pô. Mais uma vez. Cara, espetacular. E a foto dele com o escudo nas costas, parecendo uma capa, né? Muito foda. Alguém tinha comentado sobre isso no pós-jogo, ali na repercussão dos jogos da seleção. Alguém tinha comentado que o Hendrick sempre, naturalmente, tira fotos épicas, né? Assim, tudo que é foto que o Hendrick tira parece que é épico. Sempre que ele tá na foto, parece que é um momento histórico. Mais uma ontem, alguém destacou isso lá. E, assim, o primeiro tempo, o Abel, que é, de fato, pica das galáxias, ele conquista, mas ele tava aprisionou, errando, né? Tava aprisionando o Hendrick. Sim. Eu vi o mapa de calor, você colocou na ponta direita, né? Totalmente isso aí. Eu tava acompanhando o jogo, mas tava fazendo outras coisas junto. Quando eu tava no final do primeiro tempo, eu tava vendo o pessoal, até na transmissão do Casé TV mesmo, reclamando, a Ju Cabral, o pessoal, pô, o Hendrick tem que deixar o Hendrick participar com o Flaco, encostar nele. Tava muito preso, quase que marcando, pô. E tu não pode, o moleque do jeito que ele tá, iluminado como ele tá, tem que estar na área. E foi isso. Quando voltou pro segundo tempo, rapidamente. Acho que o Abel tá, naquele primeiro tempo, ele tava meio que refém de eu vou deixar o Flaco Lopes ali, porque o Flaco Lopes finalmente se tornou referência do time do Palmeiras, lógico, abaixo do Hendrick. Mas acho que assim, ele tem que potencializar o seu melhor jogador. O melhor jogador do Palmeiras é o Hendrick. O cara chegou de viagem lá da data FIFA iluminado, tá ligado? Porra. E o Palmeiras é muito melhor, mas o Novo Horizontino valorizou essa classificação. Ele, em 5 dias, ele fez 3 gols, o Hendrick. Porra, olha isso. É assustador. E no primeiro tempo, que o futebol do Palmeiras não foi legal e o Hendrick tava ali preso e tal, o Novo Horizontino podia ter ido pro intervalo vencendo o jogo. O Novo Horizontino que brigou pra subir no passado? Sim. Até a última rodada. É time de nível... O Rômulo já tá vendido pro Palmeiras, já fez craque animais e mais. Teve a oportunidade na cara, na meia-lua, isolou a bola. Ali poderia dar uma trabalhada, mas o Palmeiras era super favorito, né? E esse moleque, eu não sei se Cantarelli vai falar, todo mundo aqui vai falar, mas eu acho que, por exemplo, eu também acho que um desserviço, por exemplo, que, como já vi gente colocando, isso aí, ó, melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Deixa o moleque jogar. E é o novo Ronaldo. Eu acho que o Hendrick vai chegar quase que jogando lá. Eu acho ele muito de pica. Tem tudo, acho que não vai nem ter... Título da Copa, eu acho que não vai nem ter o tempo de adaptação de Real Madrid, Castilha... Então, mas tem que pensar também no Mbappé, né? Não, mas aí, por exemplo, titular ou não, aí é outra discussão. Eu acho que ele vai pro grupo. O Ancelotti já falou, ele vai pro grupo principal. Principalmente se a gente for pegar, por exemplo, a questão do banco do Real Madrid... Necessita pra centroavante, o Joselu que tá lá. Necessita de um cara... Então, assim, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de jogadores que foram para o Real Madrid depois de se destacar no futebol brasileiro. Lá, teve, por exemplo, agora mais recente, Renier, Vinícius Júnior, Rodrigo, mais de 10 anos o Robinho. E aí você vê, por exemplo, o Vinícius Júnior, quando ele foi pro Real Madrid, ele não tinha uma convocação de seleção brasileira nas cotas. Era aquela reta final do ciclo de 2018, seleção fechada e tal. Ele não só teve oportunidade depois disso. E eu acho que, por exemplo, no caso do Hendrick já é diferente, né? Ele não chega nem com protagonista. Tipo, o Vinícius Júnior, quando chegou no Real Madrid, não era muito protagonista no Flamengo. Não, já chega, por exemplo, na reta final, os últimos 6 meses, ele já era o melhor cara do time. Mas, por exemplo, o Hendrick, por exemplo, há um ano... Né? No ano passado, ele já decidiu um Campeonato Brasileiro. Então, ele já chega no estágio diferente do Rodrigo, que era um Santos que era um pouco mais bagunçado. Diferente do Vinícius Júnior, que embora era o destaque do Flamengo, não tinha passagem por seleção brasileira. E não era um Flamengo como é o Palmeiras. Não era um Flamengo... Por exemplo, o Vinícius Júnior não conquistou nenhum título do Flamengo, né? Então, assim, no caso do Hendrick, ele chega em um estágio pro Real Madrid diferente. E chega na hora da interessava também do Brasil, assim, pós-Copa. Eu entendo o que o Beto tá querendo dizer de não querer... Não, ficar falando que já é o Ronaldo, vai ser... Mas, por exemplo... Maior que o Ronaldo. Por exemplo, as fotos... Me lembra, ele vai ser muito foda. Lembra no Neymar comemorando com um soco no ar? Sim. Que aí o pessoal botava a figura do Pelé ao lado e tal, não sei o quê.
eu acho que, por exemplo, tem um simbolismo muito grande em todas as ações dele. É um cara muito bem brifado, muito bem assessorado. Sim, não. E, assim, tudo muito bem pensado e muito focado. Assim, a gente reclama muito dos jogadores de falar, graças a Deus, vamos voltar a ouvir o que o professor fala. Ele fala. Ele sai da mesmice. É um cara brifado, assessorado. Beleza, mas eu prefiro isso do que o cara que mas joga eu acho robótico, Mas eu não, acho que isso é muito moleque. O moleque também pode estudar, o moleque também pode se interessar por futebol. Não, ele já fala inglês, Ele joga fala espanhol. Ele joga videogame, ele sabe, já falou que jogou com o Bob Charlton, Sim. que jogava carreira. Não, é bacana. Acho que pode, ele Eu pode acho que é saber as bacana ele coisas. mostrar esse conhecimento, porque teve um tempo atrás, eu não lembro qual foi a seleção que tava reunida, mas essa geração aí, entre 18 e 22, que tava fazendo um jogo desse pra... 58-62. Acho que era homenagem disso. Era até na Suécia, o jogo lá no campo. Já foi. tem tempo. E aí, a Globo, né, o Jornal Nacional, fez um especial lembrando do time bicampeão do mundo. E aí ninguém falava com naturalidade pô, que é normal, um país de futebol. O jogador de seleção é pro cara, foda-se, que é 62, 58. É pro cara falar com naturalidade desse jogo, pelo menos. Do Didi, do Garrincha, do Pelé, do Pepe, esses nomes clássicos, do Zito. Quem é da bola, independente da idade, tem que falar com naturalidade. E ninguém falava assim, não, quem é esse? Uma vontade de conhecer, não demonstrava E o vontade. Hendrick, se é brifado, se não é, irmão, se é brifado, tá sendo bem brifado. Sim. Mas então, no Twitter, que é terra de ninguém, que a gente tá te alertando aqui, Sim. o pessoal fala como se fosse assim, um crime tão natural quanto a luz do dia. Olha as declarações do Hendrick. Cara, o cara saber demonstrar conhecimento, sendo brifado ou não sendo brifado, isso já é importantíssimo. O cara tá interessado em São falar. dois Lógico. sinais. É sinal que o assessor, ou assessoria em geral, tá trabalhando e ele tá absorvendo. Porque tem aquele negócio, Mas tem assessor que não gosta de trabalhar. E o Hendrick exatamente. já desde cedo, tem 17, né? É. Ele se tornou produto. Aí eu acho, e aí se for comparar com outras estrelas, eu acho que eu acho que nem o Neymar com 17 já era o produto que o Hendrick já é. Porque o Neymar, ele já era muito falado. Sim, a questão da Na idade. base, sim, entendi. mas no profissional do Santos, o Neymar já tinha mais de 17 quando ele vira Ele vira assume legal em várias 2010. marcas. 2010 ele tinha quantos anos? 2010, Neymar. Então, isso que eu tô checando aqui. 18. Porque a informação é de que o Hendrick, ele tem mais gols que o Neymar, por isso que eu tô dando uma olhada aqui. Na mesma idade que ele. Na né? mesma idade. Com 17, porque ele ele já já jogava no Ele Santos. subiu um pouquinho mais tarde. 2009 né? era 17. aquela coisa do Luxemburgo, filha de Em borboleta. 2009. 2009. Ele tinha 18, eu acho. Acho que ele tem E 18 tem em mais 2010. tem mais um O dado Hendrick já é a interessante. cara da New Balance mundial. É a primeira vez que ele faz 3 gols em 3 jogos seguidos na carreira. Porque ele fez contra a Inglaterra, contra foi a que Espanha. E semifinal de Paulista. E semifinal. Então, não podia ser melhor, né? Data FIFA contra 2 gigantes. O gol do jogador mais novo da história do Wembley. Mas a pergunta é assim, cara, eu vendo o Hendrick jogar, me passa, caramba, uma certeza Coquinha. de manhã. Coquinha. Não, me passa uma certeza de que o Hendrick, ele vai ser um dos Sim. melhores do mundo Também. em pouquíssimo tempo. Também mano. eu acho. Ele tem É um estrela, jogador ele que tem áurea. é diferente. Ele é muito diferente. Eu acho que tá surgindo um cara diferente, assim, e você vendo a personalidade dele, o que ele faz, assim, personalidade no jogo, de fato. Né? Não é aquele jogador que ainda tá claudicante, assim, de você olhar e o cara tá... não, pô, ele se esconde ali um pouco do jogo, o moleque some do jogo. Tenta o tempo Não, todo. cara. Isso aconteceu ele tenta no o ano tempo todo. passado, no início do ano. E Que aparece teve nos isso. momentos difíceis, cara. O gol que ele faz contra a Espanha é num momento difícil. O gol da primeira. vitória contra a Inglaterra não precisa se falar. E o gol Botafogo. contra o Botafogo. Mas Então, ele assim, fala, deixa, dá em mim. Ali mostra... Naquela situação toda, né? Envolvendo o Botafogo. E assim, por E é exemplo... uma personalidade que falta algum tempo Eu acho que aos ali, jogadores brasileiros. ali eu acho. ele libertou esse craque dele, dentro dele ali. Nesse jogo. Acabou de ser uma forma torta, porque ele achou uma coisa que não era. Mas que, Pra mim, o despertou Hendrick nele. Alimentou, Pra mim, o Hendrick já foi o craque do Campeonato Brasileiro pela reta final decisiva do ano passado. Pra mim, ele foi o Ele craque. decidiu o Campeonato Tinha Brasileiro. questão do Paulinho. O Paulinho jogou muita bola na reta Sim. final. Pra Acho mim, que o Hendrick já oficialmente foi ganhou o o craque Paulinho, do ano né? passado. Acho que na CBF ganhou o Paulinho. Não. Craque do Brasileirão, posso ver aqui, deixa eu ver aqui. O Hendrick, ele com certeza decidiu, porque naquele jogo da virada do Palmeiras, o Botafogo era líder e muito bem líder. Foi o Luiz Soares.
pro Soares. Ele era líder e muito líder naquele jogo. Então, assim, a partir dali ele jogou muito e foi fazendo gol, participando de O jogos. Cantarelli disse que, por exemplo, ele tem um jogador que a gente já projeta, já imagina ele sendo um dos melhores do mundo daqui a pouco tempo. Você pega, por exemplo, em termos de característica do futebol mundial, qual o jogador com a estatura do Endrick, com a força física do Endrick, ele é muito único, sabe? Por exemplo, eu O só cara tem consigo... 17 anos, era a compreensão física dele, mano. Eu só consigo lembrar, assim, lógico, não tô aqui comparando. É o único jogador que dá pra você... O Agüero tinha essa parada também. O Agüero, o Mbappé hoje, né? Não, mas o também. Mbappé, Não, mas por exemplo, o era Mbappé muito magrinho quando surgiu, novinho. o Mbappé, por exemplo, é outra mais estrutura desvio, física. né? Ele tá falando do Mas ele tá- Romário. Entendi. Então, Que é atarracado, forte. Olha, atacado forte, por exemplo. Mas Você é pega voz, explosão. como é que era E isso não é que... Não estamos comparando... o Romário... característica de jogo. Característica Por exemplo, física. lembra o Romário no PSV? O Romário no Barcelona? É um negócio que a gente tem uma visão do Romário muito... Romário área. no Flamengo, Romário no Vasco no final de carreira, Romário no Fluminense. Mas, por exemplo, você pegar o Romário quando o ataque era ele, o Roberto Zabini, 88. o Roberto até Ele vinha de jogando... trás. O Roberto até jogando um pouco mais 10. recuado pro Romário ser Vinha na velocidade. seu centroavante. Você vê, por exemplo, inúmeros gols assim, e assim... Não à toa, o Abel, por exemplo, testa o Endrick na ponta direita. Lógico, ele tá o melhor versão do Endrick, ele próximo ao por gol. dentro, é por Mas, dentro. por exemplo, De primeiro ou de segundo ele só atacante. testa na ponta direita porque ele tem muita força física, cara. É isso. Então, assim, eu acho que, pra mim, tenho certeza, cara, o Endrick vai ser um dos melhores do mundo, a não ser que contusões que não vão acontecer, se Deus quiser, atrapalhem ele. Eu acho que ele vai chegar nesse nível. Eu acho que e outra coisa, acho que ele vai chegar na Europa pouco tempo. Quanto, não sei, mas pouco tempo pra adaptação do jogador, acho que ele já vai estar jogando dúvida em questão do Mbappé. Cara, a parada, eu acho exatamente isso. Que pra mim... Mas o Mbappé não é o centroavante, né? Mas aí o Rodrigo vai pro banco, né? Mas é a melhor forma de Aí vai você... ser Rodrigo, A melhor Vinícius forma de Júnior você e não Mbappé. mexer em Rodrigo e Vinícius com o Mbappé é botando ele por dentro. Livre e os caras fazendo facão. Como seria se chegasse... Eu acho que o Rodrigo vai virar meio campista. Não, então, já fizeram essa formação com o Assim, Rodrigo. Mas aí o time vai ficar muito ofensivo, cara. Acho o muita Ancelotti, não sei se o Ancelotti loucura. faria Ainda mais com o isso, Ancelotti, sabe? Com Guardiola, eu até Tipo, pensaria. sentar um Valverde, recuar um Rodrigo... É que é trinca no meio campo, né? Tony Kroos, Modric e Valverde. Então... mas esse não é mais o time titular. Não, sim, mas é o... time titular É hoje mais o no- Tchouameni, Camavinga e Bellingham. Mas são sempre 3 homens de meio de campo. Sim. Mas, por exemplo, se eu botar o... Às vezes, quando joga o Bellingham, ele joga com o Rodrigo, eu, Vinícius e mais gente no meio campo. E aí o Bellingham é esse cara que Ainda fura tem o ali. Bellingham. De repente, não tendo o Bellingham, poderia... Mas aí o Bellingham voltaria pra dele. Exatamente. Mas em termos de nível, vai tá lá. Mas o Bellingham tem 16 gols na negócio. temporada, então não vai Não, pra o trás. Bellingham vai continuar no Não vai time. pra trás, ele não vai pra trás. É complicado. Mas acho que o Endrick, eu concordo com o Cantarelli. Eu acho que ele rapidamente... Cara, vocês só ter uma noção. Ele já Ele... jogou contra a Espanha, contra a Inglaterra. Não. Ele aqui no Esse Brasil... é o nível que ele jogou agora. Ele aqui no Brasil, com menos idade, ele hoje é mais certeza pra gente na seleção do que o Vitor Roque tá no Barcelona. Claro. Muito por conta Que é também bom. do Xavi, que não bota Sim. ele pra jogar e etc. Mas assim, e por conta e tem do- 17, cara. Do posicionamento diferente, eu acho que não é a característica principal do Vini e nem mesmo do Rodrigo, fazer gols. Não, Ser esse É mais do artilheiro, Rodrigo né? do que do Vini. Eles são mais de complementar gols, mas tem alguém que faça muito. Isso. Então eu acho que o Endrick, ele chega nessa caminhada aí, cara, muito bom pro Brasil a gente Se ter eu sou o Dorival- um jogador como esse, assim, com esse tipo de personalidade, fora toda a história, né, que tá sendo, né, compartilhada do pai dele nas redes Não, a sociais, história do que o dele é Jadson queria fez ser lá atrás. jogador e tal. É alguma área Mas da todo o questão do... resgate que foi do pai, que não tinha Dificuldades emprego. financeiras, né? Muito, cara, uma e coisa o- muito legal, assim. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!